Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu assisti a aula do professor do Aula Paraná, uma aula muito boa sobre geografia urbana, né? Na verdade, foi uma continuação da aula passada, né, onde ele iniciou o processo de explicação como o que é a urbanização, né, que é quando a população urbana supera a população rural. E ele explicou novamente, né, retomando aquele conteúdo, que a urbanização ela tem o seu início na Revolução Industrial. Né? Quando os países, principalmente os países da Europa, a Inglaterra principalmente, a Alemanha, né, e outros países, eles se industrializam. E essa industrialização ela causa o quê? Ela causa um êxodo rural, uma saída de pessoas do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida, de trabalho melhor remunerado e tudo mais. Então, esse processo começa na Revolução Industrial. No Brasil, esse processo só inicia após a década de 40, quando o Brasil também passa por um processo de industrialização com Getúlio Vargas. Tá? Então, eu enumerei alguns tópicos do que o professor falou na aula, né, que são mais importantes e que posso vir cobrar na avaliação. A avaliação, provavelmente, semana que vem, eu vou fazer uma atividade, né, essa atividade aí com questões vai valer como avaliação, tá? Para complementar a nota de vocês desse trimestre. Então vamos aos tópicos. Ele falou sobre cidade. O que é cidade? Cidade depende do país, né? Vai definir um tipo o que é uma cidade. No caso, tem países da Europa que definem que passa a ser uma cidade, é um município que tenha mais de 20 mil habitantes. No caso do Brasil, não é pelo número de habitantes que se define o que é uma cidade, e sim ela é a sede do município. Tá? Então, ela pode ter 4 mil habitantes, tá? Mas se ela tem ali a prefeitura, a Câmara Municipal, né, os órgãos, as instituições daquele município, ali é a cidade. Né? Então, no caso do Brasil, é dessa forma que é definida uma cidade. Por isso que aqui no Paraná nós temos 399 cidades. Tá? Cada município é uma cidade que tem a sede do seu município, da prefeitura, da Câmara e assim por diante. Tá? Não, há necessidade, não é necessário um número X de habitantes. Tá certo? Urbanização. O que é urbanização? Urbanização é quando a cidade supera o campo. Né? Basicamente, o êxodo rural e a industrialização que fizeram com que esse processo se concretizasse no Brasil. Então, devido ao êxodo rural. E isso continua ocorrendo até os dias de hoje. Né? Então, vocês percebem que Curitiba, por exemplo, na década de 70 tinha uma população. Na década de 80 tinha uma população muito maior, na década de 90 muito maior. O que é isso? É só as pessoas que nasceram aqui? Não, é migração. Muitas dessas pessoas vieram do interior do Brasil ou do interior do Paraná, em busca de melhores condições de vida. Só que a cidade, muitas vezes, ela não oferece as condições para receber essa população. E aí essa população acaba se concentrando nas margens, nas regiões periféricas, nas periferias das cidades. E isso muitas vezes nesses locais não tem infraestrutura, não tem saneamento básico, não tem condições de ter uma moradia digna, né? E acaba formando aqueles bolsões periféricos, tá? Ao redor da cidade. Então a gente tem as regiões mais bem estruturadas das cidades e as regiões menos estruturadas das cidades, que muitas vezes essas populações que vêm de outros estados, de outros municípios do Paraná ou do Brasil, acabam se concentrando. Né? No Brasil, a população urbana ela é maior do que a população rural a partir de 1940. Até 1940, a população rural era maioria no Brasil, tá ok? O professor também falou sobre gentrificação. O que é gentrificação? É quando ocorre uma revitalização dos espaços urbanos, espaços que podem ter um valor imobiliário melhor, maior. Então a gente pode ver, por exemplo, na década de 70,
Grandes obras de infraestrutura e de urbanização ocorreram ali na região do Água Verde, na região do Batel, né, fazendo com que essas regiões tivessem uma valorização muito alta. Né, as canaletas dos expressos, que hoje são os biarticulados, né, as os locais onde se pode construir prédios mais altos, né? Então, isso é uma gentrificação. Quando ocorre uma melhoria, né, em determinadas regiões da cidade, valorizando essas regiões da cidade, principalmente na questão imobiliária, tá ok? Metrópole. Cidade de maior porte que se caracteriza pela influência que ela exerce sobre as demais cidades. Então, uma metrópole é uma cidade que é completa, ela tem toda uma infraestrutura, né? É que ela tem cinema, ela tem saúde, ela tem tudo. Né? Isso é uma metrópole, uma cidade que é completa na sua infraestrutura. E essa cidade, ela exerce influência sobre as cidades vizinhas. Então a gente percebe Curitiba. Né? Curitiba é uma metrópole. Ela exerce influência sobre São José, sobre Colombo, sobre Campina Grande do Sul, sobre Campo Largo, sobre Pinhais, sobre Piraquara? Exerce, né? Então ela exerce muita influência. Tá? Isso é o papel de uma metrópole. Então é uma cidade que tem tudo, ou tem quase tudo, né, de básico para as pessoas. E as pessoas acabam tendo que se deslocar dessas cidades vizinhas para a metrópole para poder facilitar a sua vida. Né? Então, mas tem níveis de metrópole. Tem metrópoles que tem um nível nacional, como é o caso do Rio de Janeiro, de São Paulo. Né? Você pode perceber, São Paulo abrange todo o Brasil, o seu raio de influência. O Rio de Janeiro, a mesma coisa. Né? Haja vista que as duas maiores não, mas as maiores emissoras de TV se encontram ou no Rio de Janeiro, que é a Globo, né? Ou em São Paulo, que é o SBT, a Band, a Record. Né? Então, acaba essa influência muito grande sobre todo o Brasil. Isso é chamado de metrópole nacional. E existem as metrópoles regionais, como é o caso de Curitiba, que tem uma influência importante sobre a região sul. Né? Belém, que tem uma influência importante sobre a região norte. Né? Salvador, que tem tem uma influência grande sobre a região nordeste. Né? Cuiabá, que tem uma influência importante sobre a região centro-oeste. Tá ok? Então isso é metrópole. Conurbação, eu já falei, né, que é quando duas cidades ou mais se encontram, se conurbam. Então as cidades crescem tanto que elas acabam se encontrando. É o que acontece, por exemplo, com Curitiba e Pinhais. Curitiba e Pinhais, você não sabe onde acaba Curitiba e começa Pinhais, e assim por diante. Né? Por quê? Porque elas já se conurbaram, elas já se encontraram. Então, a conurbação ocorre quando tem o crescimento muito grande das cidades, tá ok? Então, esses tópicos são os tópicos mais importantes que o professor abordou, né, na aula de hoje. Eu passei, né, lá no mural, eu postei lá no mural um resumo sobre essa aula de hoje, né, e uma atividade, tá ok? Então, peço que realizem. Essa semana eu já vou elaborar uma avaliaçãozinha para vocês, para que a gente possa ter a nossa nota do trimestre. Vocês estão percebendo que os assuntos são bem tranquilos, são bem esmiuçados, né? Então eu não vejo que, pelo menos em geografia, não vejo muitas dificuldades, ok? Então fiquem com Deus, com muita saúde, tudo de bom para vocês.